Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Alessandra e muito bem-vindos aqui ao meu canal, onde a gente fala sobre engenharia e sobre carreira de uma forma leve e descontraída. Se você ainda não sabe, eu estou produzindo essa série, passa lá em casa para a gente conversar de uma maneira mais descontraída sobre as coisas que acontecem no mundo corporativo e como que você pode fazer o seu desenvolvimento de carreira de uma forma mais leve, mais tranquila. Mas antes de eu começar a conversar com você, você já sabe, né? Se inscreve no canal, aciona o sininho para saber de tudo que está acontecendo por aqui e saber sempre que eu coloco um vídeo novo para você ficar por dentro das coisas que acontecem. Então vamos lá? Hoje eu quero conversar com você sobre como construir uma carreira de sucesso, né? Muitas vezes a gente fica se perguntando, nossa, aquele profissional conseguiu ter uma carreira tão legal, ele faz coisas tão bacanas, como que foi, né, para ele conseguir construir essa carreira, né? Como que ele conseguiu chegar lá? Bom, com certeza foram muitos desafios aí no decorrer da carreira de qualquer pessoa que esteja aí num patamar aí que seja inspiração para muita gente. Vocês podem ter certeza que ninguém consegue ter uma carreira de sucesso estando na sua zona de conforto. Muitas coisas a gente precisa, né, pensar que vai tirar a gente ali do nosso eixo de vez em quando, mas é por uma boa causa. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso? Quando a gente fala de carreira de sucesso, né, e como planejar, né, essa nossa carreira, às vezes a gente não percebe, né, o que a gente faz instintivamente, né? A gente tem uma questão que às vezes a gente faz mesmo sem pensar, as coisas vão acontecendo naturalmente. Às vezes não, às vezes a gente está tão inserido ali nas dificuldades do dia a dia que a gente não presta atenção na nossa carreira, né? A gente fica mais voltado para os nossos, né, para as coisas que acontecem ali no dia a dia, deixa a nossa carreira para segundo plano e trabalha simplesmente por trabalhar. Mas se você é uma pessoa que você quer ter uma carreira de sucesso, que você quer alcançar, né, um novo patamar aí na sua vida profissional, você precisa pensar como fazer isso, né? Então, a primeira coisa que você precisa fazer, você precisa se autoavaliar, né? Entender o que você quer, né? E como que você vai conseguir chegar naquilo que você quer. Porque muitas vezes a gente fica se espelhando, né, em determinadas pessoas, mas a gente, às vezes aquilo que a pessoa tem, não necessariamente, ela teve que fazer coisas que que são diferentes dos seus valores. E eu não estou falando nada assim que seja antiético, não é sobre isso. Eu estou falando coisas do tipo, né? Ah, a pessoa hoje tem uma carreira brilhante, de sucesso, mas a pessoa teve que viajar muito, né? Deixar de ter o convívio com a família. E às vezes isso é uma coisa muito importante para você. Então, entender quais são os seus valores é fundamental para que você consiga traçar o seu plano para você ter a sua carreira. Porque não adianta a gente pegar o plano do outro, sendo que o outro não tem os mesmos valores que a gente. E tá tudo bem se a outra pessoa não tem os mesmos valores que a gente. Cada um, né, tem as suas expectativas ali, os seus interesses, e entender isso é fundamental para que você consiga traçar a sua carreira e que você consiga ser resiliente para você conseguir alcançar o seu objetivo. Porque se você não tem essa autoavaliação, você começa a ficar se espelhando no outro e começa a se frustrar porque você não consegue fazer a mesma coisa que o outro porque aquilo não é um valor seu. E quando a gente fala de desenvolvimento de carreira, a gente precisa falar de autoconhecimento, né? Quando a gente percebe o que efetivamente é importante para a gente começa a avaliar o que efetivamente a gente vai conseguir fazer. E quando a gente fala sobre, né, essa questão do autoconhecimento, essa questão de quais são os seus valores, é muito importante a gente conversar com amigos, né, com a nossa família, com pessoas que a gente confie. Não é conversar, gente, vocês não vão parar no ponto de ônibus, conhecer uma pessoa e começar a conversar sobre isso com ela. Tem que ser pessoas que estejam próximas de você, que te conheçam um pouco, para que vocês consigam, né, ter uma troca ali e ficar mais evidente
os seus valores e os seus objetivos. E buscar também algumas ferramentas na internet sobre autoconhecimento, né, sobre buscar algum profissional que possa, se você está um pouco perdido, buscar um profissional que possa te auxiliar, né, um psicólogo, um coaching, para te dar mais informação para que aquilo seja mais fácil de você se identificar. Porque muitas vezes a gente começa a fazer coisas que a gente se auto-boicota por falta desse autoconhecimento. Então, muitas vezes é importante a gente buscar uma ajuda profissional para entender melhor o que está passando dentro da nossa cabeça e a gente não está conseguindo evoluir aí nessa questão de entender melhor qual é o nosso objetivo. E quando a gente já tem um objetivo, né? Às vezes quando a gente está começando a nossa carreira, a gente não tem um objetivo tão claro, né? Quando a gente está no início da carreira, a gente tem um leque de oportunidades para a gente conseguir, né? Para a gente começar a nossa carreira. E o importante nessa questão, né? Na hora que a gente está avaliando, é a gente começar a entender como que funciona o mercado de trabalho. Entender quais são as oportunidades que o mercado está proporcionando para todo mundo, quais são as melhores oportunidades que o mercado está oferecendo. Porque, gente, em qualquer profissão, né, quando a gente faz uma faculdade, independente da faculdade que a gente está fazendo, ela tem um leque de oportunidades na hora que a gente sai. As faculdades elas não são uma coisa assim rígida que você só tem uma determinada função a fazer quando você termina aquele determinado curso. Então, precisa, né, ter essa predisposição para conhecer melhor as áreas de atuação. Eu, por exemplo, né, quando eu fiz a faculdade de engenharia, eu, assim, por acaso, né, não foi nenhuma coisa pensada, mas eu fiz vários estágios em diferentes segmentos, né, da engenharia civil. Então, eu estagiei na área de projetos, eu estagiei na área de obras, eu estagiei na área de orçamento, na área de suprimentos, aí trabalhei na assistência técnica, e aí fui trabalhando em vários setores para entender no que eu me identificava, para e sim eu conseguir construir a minha carreira. Então, é importante a gente entender que o mercado, ele não nos dá apenas uma opção. A gente tem, né, a nossa base, a faculdade te dá uma base, e aí a gente precisa escolher qual que é o caminho que a gente quer. Então, para a gente escolher esse caminho, a gente precisa conhecer esses caminhos, né? Quem nunca ouviu a frase, né, do gato do Alice no País das Maravilhas, quando a Alice pergunta para ele, né, qual que é o caminho que eu tenho que ir? Aí o gato pergunta, mas aonde você quer chegar? Aí a Alice, né, fica com aquela cara, tipo... Aí o gato fala para ela, né, fala assim, quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, entender onde a gente quer chegar não é tão simples, porque a gente precisa de conhecimento. Então, a gente precisa estudar todas as oportunidades que a gente tem no ramo de atuação que a gente escolheu, para que a gente comece a conhecer mais, estudar mais e identificar o que tem mais a ver com os nossos valores. E aí sim, a gente começa a traçar esse plano de uma forma mais organizada e mais eficiente. E quando a gente fala nesse caminho, né, de conhecimento, de explorar essas oportunidades, a gente precisa fazer um network, né, conhecer pessoas, conversar com essas pessoas. E olha, a gente nunca teve a oportunidade que a gente tem hoje. As redes sociais, né, elas nos proporcionam conversar com qualquer pessoa de qualquer área. Então, por exemplo, quando eu me formei, existiu o Orkut, gente? Eu acho que o Orkut não existia ainda. O Orkut vai aparecer uns 5, 6 anos depois, eu acho, mais ou menos. Que foi a nossa primeira rede social aí, que foi, né, a sensação. Tinha algumas outras, mas não era tão difundida porque a gente não tinha, né, os celulares como a gente tem hoje, os computadores como a gente tem hoje, mas a gente também não usava o Orkut para a gente fazer esse network com pessoas de diferentes, né, profissões, de diferentes
áreas. A gente usava o Orkut para a gente se divertir, para a gente entrar em comunidades que a gente tinha uma afinidade. Então a gente não tinha essa oportunidade que a gente tem hoje, que a gente tem um LinkedIn que fala exclusivamente sobre carreira, como o Instagram, que também hoje não é tão, assim, é voltado, né, para entretenimento, mas você consegue achar profissionais de N setores. Então, hoje, nunca foi tão fácil acessar pessoas que estejam em qualquer profissão. Então, utilize, né, essa ferramenta a favor de vocês, né, de trazer, de buscar esse conhecimento. Porque antes, né, a gente não tinha essa facilidade de poder conversar, de conhecer, né, uma pessoa que está do outro lado do mundo. Né? A gente não tinha nem. Gente, quando você ia fazer uma viagem, eu lembro que a primeira vez que eu fui para Buenos Aires, que foi, nem lembro quando foi, mas aí eu tinha que ir num lugar, o celular era uma fortuna para colocar o celular em home, não tinha essa história de chip ainda. Hoje nem chip tem, né? O chip é virtual. Mas a gente ia num lugar onde tinham várias cabines telefônicas para ligar para nossa mãe aqui, né? Que ficava desesperada, querendo saber se a gente tinha chegado ou não. Hoje a gente chega no aeroporto, coloca um chip novo e já está falando com qualquer parte do mundo. Então, usar isso a nosso favor e não simplesmente como diversão, né? Usar as redes sociais para a gente se conectar com pessoas que possam trazer informação para que a gente faça a nossa carreira deslanchar, né, de uma forma mais organizada e mais consistente. Sempre que a gente traça um plano, a gente precisa ter metas, a gente precisa identificar se a gente está alcançando os nossos objetivos, né? Se a gente está evoluindo aí positivamente na nossa carreira. Então, crie pequenas metas, porque às vezes a gente fica pensando só lá no resultado final e esquece, né, de entender o que está acontecendo ali, né, naqueles 6 meses, naquele 1 ano, naqueles 5 anos. Como que está a sua evolução, né? Você está sentindo que você está evoluindo? Você está sentindo que você está sendo um profissional que está coletando mais informação e está ficando uma pessoa mais experiente para aquilo que você está fazendo? Ou você está, né, você traçou um objetivo e esse objetivo, né, esse caminho desse objetivo, ele está correspondendo às suas expectativas? Né, qual que são os pontos importantes, né, para você, que você consegue enxergar que aquilo está, né, que você está indo no caminho certo? Muitas vezes a gente acha, né, que não está dando tudo errado, que não sei o quê, porque o fulano é isso, que o fulano é aquilo, que tem pessoas que não estão me ajudando. A gente precisa pensar muito na gente. Às vezes a gente está num lugar, né, numa empresa, por exemplo, que assim, a empresa tem muito a nos proporcionar, mas as pessoas ao nosso redor não. Então a gente precisa identificar isso, se isso é o lugar onde a gente está, se aquele lugar está nos trazendo benefícios, né? E que os outros ali ao redor, né, tem dois ou três que atrapalham, então a gente precisa criar mecanismos para que a gente não se auto-boicote por causa de outras pessoas. Entender-se que aquele lugar é o nosso lugar é super importante. Entender que você está tendo um desenvolvimento independente daquilo que está acontecendo ao seu redor é fundamental para que você consiga alcançar os seus objetivos. Então, quando você pensa, né, num desenvolvimento de carreira, você precisa avaliar se você está tendo um crescimento profissional ou se você está estagnado por muito tempo. Porque se você. E a questão de estagnado, vamos deixar bem claro que a gente não está falando de dinheiro, a gente está falando de conhecimento. Você precisa identificar se aquilo que você está adquirindo de conhecimento está elevando o seu patamar como profissional. Às vezes a gente está numa empresa que, infelizmente, a gente não consegue ter essa evolução, né? A gente tem uma evolução grande de conhecimento, mas infelizmente a gente ainda não conseguiu ter o mesmo resultado na questão financeira. Mas a gente precisa aprender a avaliar isso e colocar isso na balança, porque às vezes isso é o que vai te impulsionar lá na frente. Entender isso, o quanto isso é valioso para a sua carreira, é fundamental para o seu plano de carreira. Então, crie métricas,
para identificar se você está tendo desenvolvimento profissional. Crie também, entenda também se as pessoas que estão ali junto com você, que são as pessoas que efetivamente estão, gente, não estou falando, porque o fulano do departamento que não tem nada a ver com a sua área não gosta de você. Tipo, isso é o problema da pessoa, se ela não gosta de você, não é seu. Agora, você precisa identificar se os seus pares, os seus líderes estão ali fazendo com que você cresça profissionalmente. Gente, isso é fundamental para que você tenha um bom desenvolvimento da sua carreira. Então, se você coloque no seu plano de carreira que você precisa ter bons líderes e bons pares para que você se desenvolva. Porque essa troca vai ser fundamental para você elevar o seu nível de conhecimento. Eu, profissionalmente falando, eu tive a sorte de ter líderes que sempre me colocaram numa situação assim fora da minha zona de conforto que eu sempre, né, precisei, né, pensar fora da caixa para conseguir ter o meu desenvolvimento, né? Eu nunca, assim, os poucos que eu tive, eu fui embora rápido, graças a Deus, né? Não fiquei perdendo muito tempo com eles. É, mas, assim, os meus líderes foram pessoas que, assim, tipo, se vira, esse problema é seu, você vai lá e resolve. Não que eles, tipo, me largavam lá e eu que. Não. Eles me davam, né, o problema. Olha, a gente precisa resolver assim, assim, assado. Se não conseguir, eu tô aqui para te apoiar. Mas, assim, vai lá e resolve. Então, você não precisa ter líder que fica passando a mão na sua cabeça, você precisa ter líder que te apoie nas suas decisões. E, gente, é importante a gente frisar também que erros acontecem no decorrer da nossa carreira. Então, se você não tiver o apoio das pessoas que estão ali trabalhando com você e que as pessoas, e lógico, gente, você não vai errar toda hora a mesma coisa, né? Mas você precisa ter ali o respaldo que se tiver algum erro, né, você vai ter ali alguém para estar junto com você. Então, carreiras, né, identificar isso, né, é um bom sinal, né, de indicadores que você está evoluindo na sua carreira, né? Quer ver um indicador assim que é muito bom e as pessoas não percebem que é um indicador? O nível de conhecimento das pessoas que estão ao seu redor. A partir do momento que você começa a transitar em lugares onde o nível das pessoas é mais alto que o seu, você já pode ter certeza que você está mudando de nível. Então, sempre busque estar com pessoas mais inteligentes que você. Então, coloque isso como uma meta. Nunca fique, né, achando que você precisa ser o centro das atenções e ter pessoas aqui, ó, que você não é você é a mais inteligente desse grupo. Não, gente, sempre esteja aqui, ó. Sempre esteja buscando estar aqui, ó, para você sempre estar chegando e sempre ultrapassando. Isso vai te mostrar se você está tendo uma evolução na sua carreira. E quando a gente fala de carreira, é óbvio, né, que a gente precisa, né, conforme a gente vai evoluindo, a gente tem que fazer outros cursos, a gente tem que conhecer novas ferramentas, a gente precisa identificar quais são as novas habilidades que a gente precisa para aquele novo lugar que a gente vai estar. Então, quando a gente traça um plano, não é simplesmente a gente ir e falar assim, não, eu quero chegar em tal lugar. Mas a gente precisa entender que conforme a gente vai subir nesses degraus, vai chegar um momento que você não vai ter aquela habilidade daquele lugar que você estava. Então, você tem que buscar uma nova ajuda. Então, por exemplo, hoje eu estou estudando sobre inteligência artificial. Então, estou buscando informação por tudo quanto é canto aí para entender melhor como que isso funciona para a gente colocar em prática isso dentro do canteiro de obra. Por quê? Porque eu cheguei agora num lugar que o mundo ele está se tornando uma coisa que a gente ainda não sabe o que vai acontecer. E se eu não começar a entender melhor sobre isso, daqui a alguns anos eu posso, né? Tem um monte de gente estudando sobre isso e as coisas estão mudando tão rápido que eu não sei o que vai acontecer. E se eu não estudar agora, talvez daqui 5 anos
eu tenha deixado passar uma oportunidade. Então, vocês vão me ver aí pelas redes sociais fazendo curso, indo eventos, tudo falando sobre inteligência artificial, sobre a digitalização dos canteiros, como trazer a tecnologia para dentro da engenharia civil. Então, o que eu quero dizer? Independente do qual o nível que a sua carreira chegou, você sempre vai ter algo novo a aprender. Então, entenda isso, né? Entenda onde você está, qual é a nova habilidade que você precisa treinar para que você consiga dar um novo passo na sua carreira. E quando a gente fala em carreira, a gente precisa estar sempre avaliando se o nosso plano está de acordo com aquele objetivo que a gente está buscando. É uma autoavaliação constante, gente. Não adianta a gente achar que a gente vai traçar um plano para daqui, sei lá, 10 anos e a gente não vai ter, né, mudança de rota, né? Geralmente, vocês já viram aqueles gráficos, né, que as pessoas pegam e falam assim, a carreira é assim. Não, a carreira é assim, ó. Sabe? É uma coisa assim que não tem uma lógica, né, como ela acontece. Então, a gente precisa sempre estar autoavaliando os nossos processos, os nossos caminhos, entender qual é o nosso sentimento em relação ao que a gente está vivendo. Se a gente pode mudar, gente, no meio do caminho, a gente pode ver que aquele objetivo que a gente traçou hoje não faz mais sentido na nossa vida. Vocês já pensaram, já pararam para pensar sobre isso? Porque às vezes a gente está, assim, no começo da carreira a gente tem uma perspectiva que a gente acha que tal coisa vai ser importante para a gente. Só que aí no decorrer do processo a gente começa a ver que não é nada daquilo e a gente muda o nosso percurso. E tá tudo bem mudar o percurso, né? O importante é a gente ter clareza que esse percurso ele foi percorrido de uma forma planejada, né? Porque se a gente simplesmente tira, né, só porque a gente acordou de mau humor, a gente acha que a gente não quer mais aquela coisa, não faz muito sentido. Então a gente precisa sim fazer autoavaliações, porque aí fica mais fácil a gente saber se é só um dia ruim que a gente está passando ou se aquilo é uma constante. Então, avalie-se, né, o que você está sentindo pelo que está acontecendo no seu dia a dia ali. Não deixe que alimentar sentimentos ruins, entenda de onde vem esses sentimentos ruins. Não fique se martirizando, né, se culpando por coisas que pode ser que nem tenha a ver com você. Pode, assim, ó, assiste um outro vídeo, eu vou deixar aqui o outro vídeo, sobre como eu me tornei engenheira civil, e lá tem uma passagem muito interessante sobre isso, que por causa dos outros eu podia não estar aqui hoje, eu podia estar fazendo uma outra coisa totalmente diferente. Só que o dia ruim passou, né? E o meu objetivo final continuou sendo o mesmo. Então, entenda, né? Se entender, se autoconhecer é fundamental. E você só vai conseguir fazer isso se você tiver avaliações periódicas aí de como está acontecendo aí a sua jornada. Então, para a gente fechar esse vídeo, né? Eu espero que você tenha uma carreira de sucesso, que você consiga ter um objetivo claro, né? De onde você quer chegar. Quando a gente tem clareza no que onde a gente quer chegar, a gente fica mais resiliente para as coisas que acontecem no nosso dia a dia. Então, pensa bastante, né? Porque assim, o nosso autoconhecimento é fundamental para que a gente consiga alcançar as nossas metas e os nossos objetivos. Se você gostou desse vídeo, já curte. Se você acha que é interessante para algum amigo, para algum familiar, já compartilha. E eu espero você aqui nos próximos vídeos para a gente conversar muito mais de assuntos sobre carreira e sobre engenharia. Então passa aqui em casa que eu te conto tudo sobre o mundo corporativo. Até mais!